vamos apresentar as características inerentes a pregos comuns e arestas de aço para madeiras. Nesse nosso trabalho, vamos utilizar para o nosso estudo e a orientação dele a INBR 6627 de dezembro de 1981. Também verificamos na ABNT catálogo de que essa norma, a INBR 6627, o status dela é que está em vigor, não está valendo as informações que na sua norma estão ali registradas. Então, o prego. Como que vamos interpretar as características inerentes ao seu estudo? A primeira característica dela que vamos verificar é o seu diâmetro, né? Então, o diâmetro do corpo, né, do prego, é representado pela letra D minúscula e pode ser medido em qualquer uma das posições aí ao longo do seu comprimento. A outra característica a ser medida é o próprio comprimento do prego a ser medido da ponta até a face da cabeça. Então, é dessa forma que medimos o comprimento do prego. Outra característica é o diâmetro da cabeça, representado pela letra D maiúscula, né? Medido, então, nessa posição aqui, que vamos utilizar para referenciar. A outra característica, o ângulo θ, né, é a conicidade da cabeça. Então, é medido utilizando essas faces de referência, onde facilita a tomada dessa medida. Outro aspecto que nós deveremos utilizar é a altura da cabeça. A altura é medida nessas características do prego, levando em conta a face, né, e o final, então, da cabeça ali, né, onde inicia propriamente dito o corpo do prego, ali que se mede, então, essa altura representada pela letra H. Bom, a excentricidade é a letra E. Não está bem claro aqui, vamos representar ali, é a letra E, minúscula, né? Então, a excentricidade é medida levando em consideração o eixo do diâmetro do corpo, né? Então, a linha de centro é medida aqui, só estendendo aqui para nós ter uma ideia, e a linha de centro, então, da cabeça. Então, a cabeça, eu tenho que verificar onde está a linha de centro da cabeça do prego, e se há desencontro entre a linha de centro do corpo do prego e a linha de centro da cabeça, então é onde eu tenho a excentricidade, é medido dessa forma, verificado dessa forma. Ela tem que estar o mais próximo possível uma linha de centro da outra, tanto da cabeça quanto do prego. Temos também uma outra situação que é o ângulo da ponta alfa. Esse ângulo da ponta alfa medido dessa forma aqui, onde, para facilitar a penetração do prego quando eu exerço a batida do martelo na cabeça. Então eu exerço com o martelo uma força aqui e facilita então esse ângulo. Esse ângulo tem também as suas dimensões padronizadas através da norma. O empenamento. Então, aqui vimos o ângulo, né? Então, agora temos que ver a questão do empenamento. É representado dessa forma e pela letra F minúscula. O empenamento do corpo, né, em relação à linha de centro que nós vimos nessa situação aqui, ó. Então, em relação àquela linha de centro lá, né, que vamos medir, então, o nosso empenamento. Ou então pela borda, né, também do diâmetro ali
do corpo. Outra característica importante também é que nós podemos escolher como é que eu quero a superfície da cabeça do prego. Posso pegar essa superfície lisa, então posso pedir dessa forma, ou posso pedir também enxadrezada, né? Qual é a situação de uma ou de outra, né? É que a enxadrezada, quando eu exerço essa pressão, essa força aplicada pelo martelo, né? Quando ela é enxadrezada, ela facilita que não haja deslizamento do martelo em relação ao prego, né? Então facilita muito essa questão de exercer o trabalho depois operacional quando ela é enxadrezada, que é esse modelo, esse segundo modelo que nós destacamos. Mas pode vir lisa também, né? As tolerâncias. Então, todas elas designadas na NBR 6627, onde nós temos algumas características, né? O empenamento F, por exemplo, ele tem que ficar dentro de umas características, né? Vamos só citar algumas aqui, que seja menor ou igual a 0,7% do comprimento L, né? Então o empenamento tem que estar nessa tolerância aí, né? Já o ângulo alfa, né? O ângulo alfa ele tem que estar, tem que ser menor, né, que 55 graus, né? Porque maior do que isso aqui, ele começa a dificultar já a penetração na madeira quando eu exerço a batida do martelo, né? Já a questão da excentricidade, a excentricidade I, vamos representar aqui, ela tem que ser menor ou igual a 14% do diâmetro D minúsculo, que é diâmetro do corpo do prego, né? Foi a primeira, aqui estamos na figura 1, né? A primeira característica que nós vimos lá. Então é essa obediência aí que ele tem que ter, né? Bom, em relação ao diâmetro da cabeça, então, do prego, nós temos várias medidas aqui que podemos colocar. Vamos colocar algumas, né? Para a cabeça cônica, né, ele fica, então, quando for cônico, cabeça cônica, ele tem esse diâmetro tem que ser maior ou igual a 1,8 vezes o diâmetro menor que é do corpo, né? Então, essa para cabeças cônicas. Para a cabeça chata, então, para a cabeça chata, já é uma outra regra, né? Esse diâmetro tem que ser maior ou igual a duas vezes o diâmetro do corpo, já é uma outra regra, tá? Em relação ao comprimento, né? O comprimento, então, ele pode variar, né, mais ou menos uma vez o diâmetro do corpo. Essa tolerância para essa situação aí do comprimento. Bom, algumas características só dimensões. Tem outras que não foram colocadas aqui em função de espaço, né? Designação. Como é que eu faço a designação do prego? Um exemplo, né? Eu vou fazer a encomenda, né? O setor de compras. Então eu designo prego comum, cabeça cônica e achadrezada. Então eu quero esse tipo de cabeça aqui, né? Polido 35 por 63. A denominação primeiro é o diâmetro do corpo e aqui o comprimento, né? Então essa é a nomenclatura que eu utilizo quando eu vou fazer a encomenda. E em termos de quantidade, né? Via de regra, os pregos vêm então em pacotes, né, de até 1 kg. Aqui um exemplo, um pacote 17 por 27, né? Os Gerdau. Então era essa a apresentação geral
a respeito de pregos.